O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Eu queria que você prestasse muito atenção a algumas verdades que tem embutido nesse versículo. O primeiro deles diz que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Primeira coisa, querido, que eu quero destacar aqui é que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ainda, ele não está dizendo ainda que eu esteja, que eu fique, que eu esteja abandonado, ainda que eu more no vale da sombra da morte, não. Ainda que eu esteja esquecido no vale da sombra da morte, não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, se você está passando por esse momento de dificuldade, de deserto, de vale de estreito, eu quero dizer para você, querido, é uma passagem. Não é o seu lugar definitivo, não é a vontade de Deus que você more nesse ambiente. Muitas pessoas às vezes abrem a boca para falar: minha vida é uma porcaria. Não, pode estar uma porcaria, a gente também não é cego, tem momentos que a vida fica difícil. Mas as pessoas começam a falar: minha vida é assim, meu filho é uma porcaria, minha mulher não presta. E assim você vai declarando como se fosse uma coisa definitiva. Não, pode estar passando por um momento de dificuldade. Então, não, cuida com o que você fala, porque a boca fala do que está cheio o teu coração. Então, se você fala que é uma porcaria, você está declarando que você acredita mesmo que ela é uma porcaria. E se você acredita que a tua vida é uma porcaria, ela vai ser uma porcaria. Não tem outro caminho. Porque você colocou o óculos e está vendo tudo daquele jeito que você está vendo. Vamos dizer, você botou um óculos escuro, você vai ver tudo escuro. Não tem jeito de você ver as coisas claras enquanto você estiver com óculos escuro. Pode estar o sol que for, você não está vendo a claridade natural, porque você está com óculos escuro. Então você tem que tirar isso da sua mente. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Diz lá em Romanos 12 sobre isso. Você precisa mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Então o salmista já coloca: olha, existe sim um vale da sombra da morte, mas eu vou estar andando, ainda que eu ande nesse vale, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Então, querido, primeira coisa, entenda que esse momento não é definitivo, esse momento é passageiro. Não é da vontade de Deus que você não nasceu para viver isso que você está vivendo. Talvez essa crise que você está passando aí, que você acha que eu nasci para isso mesmo, e tem até umas religiões diabólicas que chamam disso de karma, você nasceu para sofrer. Em nome de Jesus, Deus não é cruel, Deus não fez você, não fez um planeta lindo e maravilhoso desse, fez você um ser perfeito, você é uma máquina perfeita que funciona. E fez isso tudo para você ter um karma, para sofrer. Para com isso, isso é coisa do diabo. Então você não foi feito para sofrer. E se você está passando pelo vale da sombra da morte, entenda, é só uma passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale, o quê? Da sombra da morte. Ele não diz que o vale é da morte. Ele não diz que ali é o local do teu fim. Ali ele não diz que é o vale da tua destruição. Esse momento não é o momento de destruição da sua vida. Esse momento não é o momento de destruição da tua família. Esse momento não é o momento de destruição das tuas finanças. Esse momento que você está vivendo não é o momento de destruição dos teus sonhos. Não. É a sombra da destruição. É a sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sombra não mata ninguém. A sombra de um cachorro não pode te morder. A sombra de um leão não pode te destruir. A sombra da morte não pode te matar.
Entenda isso, querido. O que o diabo trabalha justamente com imagens. Ele quer que você olhe para as circunstâncias, para o que parece ser. Muita gente está destruindo relacionamentos, muita gente está pedindo demissão. Eu acho que o meu patrão vai me mandar embora, eu vou começar a vacilar mesmo, ele quer me mandar alguém embora, ele vai me mandar embora. Então a pessoa começa, por causa de uma imagem, ela começa a tomar atitudes reais que trazem prejuízo. Então o vale é da sombra da morte, não é porque o Senhor está com ele, o Senhor está contigo. Então esse vale não é da morte. Entenda isso. Então, ele diz, ainda que eu ande, que eu passe por esse vale da sombra, não é o da morte, mas é da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque ele sabe que, primeiro, é só uma sombra. Segundo, que não é o lugar definitivo dele. E que, terceiro, o Senhor está com ele. O Senhor está comigo. Aí ele muda. É engraçado que se você ler o Salmo do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando do pastor, ele está falando de Deus. O salmista Davi está colocando como uma terceira pessoa, o Senhor, ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me levar a prados verdejantes, a pastos verdejantes. Ele vai me levar a águas tranquilas. Ele vai me guiar pela vereda da justiça. Ele vai renovar minhas forças, o meu vigor. E aí no versículo 4 ele diz, porque tu, Senhor. Aí ele parou de falar dele, começa a falar com o Senhor, porque na hora do vale, ele precisa do Senhor. Ele precisa olhar nos olhos do Deus Todo-Poderoso e dizer, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. A vara e o cajado são duas ferramentas que o pastor de ovelhas usava. A vara é um bastão, na verdade a gente fala vara, pensa que é uma coisa fina, não, é um bastão forte para justamente espantar os predadores de ovelha. E o cajado é uma forma de guarda-chuva que puxava a ovelha que estava caída num buraco ou que estava se afastando, ele trazia, então tinha esse conforto, você está sempre perto do pastor, ele está sempre te puxando para perto, e se vier algum inimigo, ele tem a vara dele para destruir os inimigos. Então o salmista termina dizendo, eu estou tranquilo, porque eu sei que o vale da sombra da morte não é o meu lugar, esse momento de crise não é o meu lugar definitivo, é só uma passagem, eu vou andar nesse vale. Segundo, que esse vale é da sombra, ele não é da morte, ele é só da sombra da morte, e sombra não mata ninguém, essa sombra da crise não vai me destruir. E em terceiro ele fala, eu estou tranquilo, porque eu estou olhando nos teus olhos, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está nesse momento comigo, Deus está usando essa palavra para te dizer, você não está sozinho, Ele está com você, olha para Ele agora, busque a Deus e você vai ver que esse vale vai servir só como experiência para crescimento da sua vida e para testemunho da bondade de Deus na sua vida. Deus te abençoe abundantemente e até amanhã, se Deus assim o permitir.